Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre ensino religioso. O tema da nossa aula será liberdade de crença. Vamos conhecer o que é liberdade de crença. Vamos conhecer realmente se o Brasil é ou não é um país em que há liberdade de crença. Então vamos lá. Para motivação, nós temos, como há na tela aqui, trouxe para vocês um texto, certo? Uma pequena frase de Charlie Brown Jr. que diz: viver, viver e ser livre. Saber do valor para as coisas mais simples. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. Então vejam só, nesse pensamento de Charlie Brown, nós encontramos a palavra livre, tudo a ver com a nossa aula de hoje. Liberdade de crença, a liberdade de professar sua fé, a sua fé em uma religião, em uma tradição religiosa, em uma filosofia de vida. Lembrar sempre que o homem é um ser livre. Vamos adiante. Nós temos na tela o objetivo geral. Qual será o objetivo geral de nosso bate-papo de hoje, de nossa aula? O objetivo geral será, estudante, reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção, questionando concepções práticas sociais que a violam. Preste bem atenção. Vejam só essa situação, que a violam, ou seja, vamos ver a liberdade de crença. Vamos conhecer justamente que o homem, que o cidadão, que o brasileiro, no nosso caso, ele tem o direito, ele é acobertado pela lei para professar sua tradição religiosa, sua filosofia de vida. Vamos adiante. Nós temos na tela uma figura que representa bem esta questão, a pluralidade de pensamento, a pluralidade de crenças. E o interessante é que esta tela, que esta figura, ela está simbolizando bem aquilo a que nós tanto aspiramos, é o respeito ao outro, ao respeito que o outro tem na questão de poder professar livremente a sua tradição religiosa. Então, fica aí para você, estudante, essa questão, esse objetivo também que é o respeito à tradição religiosa do outro, ou seja, o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega, o cidadão tem o direito de professar a sua religião. Vamos adiante. Na tela, nós temos aqui a seguinte questão. A liberdade de crença está elencada no artigo 5º do inciso 6º e 8º da Carta Magna, ou seja, da nossa Constituição. Nessa passagem diz justamente que declaram a questão inviolável da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o direito ao exercício dos cultos religiosos e garantia e proteção aos locais de culto e de liturgias. Ou seja, vejam só, se a Constituição Federal, a Carta Magna, ela diz, ela prega que todos nós brasileiros temos o direito à liberdade de crença. Isso aqui é um fator que não pode ser violado. Então é crime, certo? Agredir o outro por professar uma fé diferente. Vamos adiante. Na tela, nós temos aqui uma outra simbologia, certo? Um cartaz que mostra bem a seguinte questão. Intolerância religiosa é crime. Então nós temos o quê? Sociedade plural, o homem livre, a liberdade, a Carta Magna que prega, que diz a liberdade de crença. Vamos adiante. Na tela, nós temos ainda a seguinte questão. Isso significa que os governos não podem agir no sentido de obrigar as pessoas a adotarem uma outra religião ou a proibir os cidadãos de seguirem uma determinada crença. Assim é o seguinte, lembrar que o Brasil é um país laico. Quando nós falamos que o Brasil é um país laico, é um país, é um Estado democrático que vai respeitar as crenças dos seus cidadãos, ou seja, o Estado não vai interferir na opção religiosa de nenhum cidadão. Todos têm o direito, como eu já falei anteriormente, de professarem a sua fé,
livremente o culto, a liturgia, o respeito. Todo cidadão não pode ser julgado por professar uma determinada fé. Vamos adiante. Na tela, ainda nessa passagem, nós temos a seguinte questão. Assim, os brasileiros e estrangeiros que se encontrarem no território nacional devem ter, olha aí, a liberdade de escolher se serão católicos, evangélicos, ubandistas, espíritas ou até ateus, etc. São livres. Lembrem-se daquela questão que eu falei. O homem nasce livre, a liberdade, e a Carta Magna já prega isso. Os próprios versos de Charles Brown já fala sobre o quê? A liberdade, ser livre. Então, vamos adiante. Na tela, nós temos aqui um outro cartaz que diz: o Brasil é um Estado laico. Quando eu falo que o Brasil é um Estado laico, corta para mim aqui, lembrar bem, quando eu digo Brasil é um Estado laico, eu já falei, se o Brasil é um Estado laico, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, já está na Constituição, que diz o seguinte: o Estado não vai interferir na escolha da tradição religiosa do seu cidadão, dos seus cidadãos. Nesse caso, nós sabemos que há no mundo estados que são teocráticos, em que há a interferência da religião nas leis. No caso brasileiro, o Brasil é laico, ou seja, não está professando uma fé. É a liberdade de escolha e o respeito, certo, pela escolha da fé do seu cidadão, dos seus cidadãos. Então, é importante você, estudante, sempre respeitar a fé, a tradição religiosa e lembrar que é na escola, nessa discussão, que nós temos justamente o quê? A busca pela democracia e o respeito. É um exercício para mais tarde, quando vocês chegarem, atingirem a vida adulta, o respeito àquele, certo, que pensa diferente. Isso começa desde a infância. Vamos adiante. Aqui nós temos um outro cartaz. Vejam só, liberdade, há uma mão, liberdade. E veja que há uma metáfora aí, que esta mão, no meio tem liberdade, ela é formada por vários símbolos de religiões, de tradições religiosas. Você pode encontrar aí símbolo do hinduísmo, o catolicismo, certo? Das religiões de matrizes africanas, as religiões orientais, filosofias de vida. Então, justamente, liberdade de poder professar. Então, é um texto interessante para que você veja e reflita sobre essa questão da liberdade, da escolha. Então, mais uma vez, repito, Brasil, um país laico, certo? Não vai obrigar ninguém a professar uma determinada tradição religiosa. Vamos adiante. Nós temos aqui na tela representado a seguinte questão. O fato de o Estado ser laico, ou seja, posição neutra em relação à escolha da religião dos cidadãos, esclarece que todos têm direito a optar por sua crença, a qual deve ser respeitada, uma vez que este é o fundamento da diversidade religiosa. Então, nós já observamos a Carta Magna, o Brasil, o Estado laico, a escolha individual, a não interferência do Estado na escolha da crença do seu cidadão. Isso é um princípio, certo? Laico, ser neutro. Vamos adiante. Aqui nós temos aqui, que eu gostaria que vocês observassem, reflitam sobre essas cenas. Haverá cenas que agora eu vou apresentar a vocês e eu gostaria que vocês refletissem. São cenas que mostram tanto questões de intolerância, certo, no Brasil, quanto também uma diversidade, também a questão do respeito que nós veremos. Vamos adiante aqui. Na primeira cena, nós encontramos o quê? Nós encontramos membros de uma religião de matriz africana, justamente aqui em Salvador, Brasil, fazendo a lavagem do Bonfim. E nós encontramos ao fundo o quê? Uma igreja, um templo católico. Então nós encontramos aí, olha só essa questão, uma igreja católica e membros de uma religião de matriz africana fazendo a lavagem do Bonfim. É isso que nós buscamos, essa questão da tolerância. Então veja só que essa imagem, ela diz muito por si só. Vamos adiante. Nós temos aqui uma outra imagem que não é brasileira. Essa imagem se dá justamente, foi no Iraque,
em que um país de predominância islâmica, a minoria cristã, certo, está reivindicando numa passeata os seus direitos. E é importante salientar, como outrora, em uma outra aula eu já falei a vocês, que o conceito de minoria não será em quantidade, e sim a minoria serão justamente aquelas pessoas que estão muitas vezes à margem, certo? Do direito de professar uma determinada questão ou do bem público. Então essa imagem, uma imagem, no caso, não é brasileira, mas ela fala bem. Eles estão lutando para poderem professar sua religião. Mais adiante, nós temos uma outra imagem. Vejam só. Essa cena se deu no Irã, outro país de predominância islâmica, em que a minoria Yazidi está fugindo da perseguição religiosa. É importante observar justamente que há uma questão que muitas vezes, um ditado popular que nós falamos, a intolerância mata, o preconceito mata. Vejam só, pessoas que têm que sair de suas terras, de sua terra, por causa da perseguição. Nesse caso, como nós estamos observando, essas pessoas professam uma fé diferente da maioria do seu país e elas foram perseguidas. E é importante salientar que no mundo, certo, nós encontramos vários casos de intolerância religiosa, de intolerância da crença. É por isso que o tema de nossa aula é liberdade de crença. Vamos adiante. Nós temos aqui na tela algo importante. Vejam só, atenção. É importante destacar que, inclusive, os ateus, quem são os ateus? São aqueles que não acreditam em qualquer divindade, os ateus. Ou os agnósticos. Quem são os agnósticos? São aqueles que nem acreditam e também, ao mesmo tempo, para eles tanto faz. Então, aqui nós temos, não acreditam e nem descreem. Então, os ateus e os agnósticos, ou seja, primeiro, aqueles que não acreditam e aqueles que não acreditam, mas também não deixam de acreditar, eles também são acobertados pela lei, pela liberdade de pensamento. Então, vejam só, na tela, nós temos a seguinte questão sobre ateus e os agnósticos. Eles também têm o seu direito, têm o direito, as suas escolhas são asseguradas pela Constituinte, pela a Carta Magna. Então, é importante, veja só, desde o começo que eu estou falando a vocês, a Carta Magna assegurar a liberdade, a livre escolha. Vamos adiante. Nós temos aqui, eu gostaria que vocês lessem aqui comigo na tela, veja só, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja só aqui, escutem. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Eu acho que esse trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele já diz tudo. Veja só, eu comecei a aula citando justamente os versos que falam sobre liberdade, sobre o ser livre, e também eu citei o quê? A nossa Carta Magna. Então, estudante, tanto a nossa Carta Magna quanto esse trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também aqueles versos que eu li de Charles Brown, ele fala justamente o quê? Da liberdade. Mas a Carta Magna e a Declaração dos Direitos do Homem, certo? Estão falando justamente o quê? Dessa liberdade de escolha, dessa liberdade da tradição religiosa. Então vamos lá, vamos adiante. Olhem aí na tela, vejam só esta metáfora. Isso é uma metáfora, uma comparação. Veja só que nós temos aí os lápis, e cada lápis aí de cor está mostrando o quê? Um símbolo de uma determinada tradição religiosa. Para vocês, estudantes, lápis lembra o quê? Escola, certo? E nós temos aqui o quê? Os símbolos religiosos. Então nós temos aqui, corta para mim aqui, observando que nós temos os lápis, os símbolos religiosos. Então dá para refletir a seguinte questão. Na escola, o exercício da cidadania, do respeito, certo? Da tradição religiosa do outro. Então, é importante lembrar disso. E no texto ainda, nós observamos que os lápis são de cor. Cada lápis
possuem uma cor diferente. Então é uma sociedade plural. O respeito ao outro começa também pela escola. Você, estudante, respeitar o seu coleguinha por professar uma religião diferente da sua, certo? Vamos adiante aqui. Nós temos na tela algo muito importante. Quando um Estado se afirma como laico, no entanto, a exemplo do que fez o Brasil, olha aí o nosso país, tem um compromisso de separar Estado e religião e de proteger a liberdade religiosa, garantindo direito a todos os cidadãos. É importante salientar, que eu já falei a vocês, que nós temos no mundo vários países que se colocam como teocráticos, ou seja, que há essa questão entre a religião e o Estado. No caso brasileiro, é laico, a neutralidade do Estado em relação à questão da religião, da tradição religiosa. Vamos adiante. Olha aí na tela algo bem importante. O Estado deve assegurar que todos os cidadãos se sintam representados pelo governo, independentemente de suas crenças individuais. Isso é o princípio da representatividade. Todos podem ser e devem ser representados. Minorias, maiorias. Lembrando sempre, o conceito de minoria e maioria não é quantitativo. Vamos adiante aqui. Olhem aqui na tela outro ponto muito importante da Constituição Federal. Vejam só, a nossa Carta Magna de 1988. Veja só, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. Vejam agora aí, por favor, eu destaquei a palavra pluralista. Eu acho que essa palavra já diz muito. Plural, a essa pluralidade que tanto falo, essa questão da busca do respeito. E lembrem-se justamente que, olhem só os documentos que eu trouxe. Tanto mostrei a Constituição Federal, quanto a Declaração Universal dos Direitos do Homem, humanos, essa liberdade, o nascer livre, a busca pela sua tradição religiosa ou não ter ou não ter. Vamos adiante aqui. Olhem essa metáfora, olhem no texto, olhem a tela. Estado e religião. Observem que há uma metáfora, o Estado indo para uma direção, a religião para outra. Isso é para reafirmar, no caso brasileiro, olhando para mim agora, vejam só, justamente no caso brasileiro, o Brasil, o Estado, ser separado da religião. É o princípio da laicidade, certo? Brasil ser laico. Então vamos adiante aqui. Outra vez, agora vamos ver sinais de intolerância religiosa. São cenas, são fotos que eu gostaria que vocês agora olhassem, refletissem comigo. É importante lembrar que essas fotos, essas imagens, elas por si só já falam muito. Vamos à primeira? Nós temos aqui uma imagem antiga, que ocorreu no dia 12 de outubro de 95, em que um representante de uma determinada tradição religiosa, certo, evangélica, chutou um símbolo católico. Então veja que é um sinal de intolerância. Veja que foi de 95. Outro aqui, bem próximo, bem atual, nós temos, que foi no ano passado, 2019, isso aconteceu em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, em que membros de uma determinada religião entraram em um terreiro, certo, de uma religião de matriz africana e destruíram. E é importante salientar que nós veremos mais adiante, que aqui no Brasil, o maior contingente de pessoas que sofrem pela intolerância religiosa são membros de religiões de matriz africana. Vamos adiante. Olhem só o que há na tela. Mulheres muçulmanas lutam contra o preconceito no mercado de trabalho. Isso aqui ocorreu no Brasil, justamente brasileiras ou estrangeiras que aqui estão
que são muçulmanas, que usam véu, elas sofreram preconceito e sofrem também por usar esse símbolo religioso delas, que é o véu. Então veja só, até agora eu estou mostrando o que para vocês? Símbolos, sinais, aliás, sinais de intolerância religiosa, algo que nós não queremos. Mais adiante nós temos, olhem aí na tela, certo? Essa foto foi tirada na França, está falando justamente o que? Stop, acabar, parar com a islamofobia, o preconceito, justamente, que a França, os países, que até nós temos muitas vezes, de associar justamente essa questão do Islã ao terrorismo. Então, isso é um sinal de intolerância. Então, vejam só, são imagens importantes para que você, estudante, possa refletir. Nós temos aqui um outro exemplo, uma outra fotografia. Foi no Rio de Janeiro, que membros da tradição do Hare Krishna estão aqui em um manifesto, estão na rua, justamente lutando também, mostrando a todos a sua religião contra também o preconceito que eles sofrem. Então vamos ver aqui outro exemplo que nós temos na tela. Enfrentando preconceitos, religião indígena da Jurema Sagrada resiste em Alagoas. E saiu em um jornal. Vejam só. E aqui nós temos a foto, justamente, de membros dessa tradição religiosa fazendo o seu culto. Nós temos aqui uma outra, ciganos, um povo livre, um povo perseguido. Então são imagens, são fotos que estão mostrando justamente essa intolerância religiosa. Essas pessoas, por professarem suas religiões, catolicismo, serem protestantes, certo? E ciganos, etc., sofrem preconceitos. Então é importante o respeito, mais uma vez, à pluralidade. Vamos adiante aqui. Outro bem conhecido saiu em um jornal Circulação Nacional Brasileira, em que há a estrela de Davi, que é um símbolo judaico, queimada. Veja só aqui, é um outro sinal de intolerância. E nós temos uma outra, vejam só, é uma notícia de um jornal de São Paulo, em 2019. A equivocada guerra dos crentes contra a maçonaria. Ficar com Deus ou com o Satanás. Veja que justamente nesse texto há o quê? Uma endemonização da maçonaria. A intolerância, muitas vezes, ela é gerada pela falta de conhecimento. Outro ponto, na tela nós temos uma outra manchete de jornal, que foi Catecismo contra os protestantes. Isso circulou tanto no jornal quanto na internet. Vejam só que são textos, muitas vezes, carregados de quê? Não só de intolerância, mas de ódio, certo? De horror, porque o outro professa diferente de mim, ou não professa, certo? No caso que eu falei dos ateus ou agnósticos. Então, vejam só, em toda a nossa aula, em toda essa conversa que nós estamos tendo agora, é justamente sobre a liberdade de crença. Vamos adiante. Na tela, nós temos o seguinte: menina vítima de intolerância religiosa diz que vai ser difícil esquecer pedrada. Vamos ver. Aqui na tela nós temos a figura de uma jovem, de uma menina que ela professa uma religião de matriz africana, que ela recebeu uma pedrada justamente por ela ser membro desta tradição. Olhem só o que ela diz. Em vermelho nós temos aí: achei que ia morrer. Eu sei que vai ser difícil esquecer. Então, justamente, veja só, a cicatriz, não só corporal, mas na alma desta criança, desta menina, que sofreu preconceito justamente por ser de uma religião, de uma tradição religiosa, diferente dos seus colegas, dos demais. Então, vamos adiante. Agora eu trouxe para vocês um desafio. Esse desafio você pode responder, entregar ao seu professor em sua escola, certo? Vamos lá aqui. Desafio. Você conhece sinais de intolerância religiosa em sua comunidade? Na comunidade em que você mora? Ou na comunidade em que você estuda? Pensem, reflitam, escrevam. Vamos para o segundo. Olhando aqui. Segundo, quais os sinais de intolerância você vê no cotidiano? Quais são os sinais? Lembrar que há intolerância, tanto verbal quanto a não verbal, até mesmo a intolerância física. Vamos para o terceiro aqui. O terceiro, qual o terceiro? O que você entende por um país laico?
O que é um país laico? Certo? O que é essa neutralidade? O que é ser laico? Reflitam, respondam. E o quarto e último. O quarto e último diz: o que você entende por pluralidade de crenças? O que é uma pluralidade de crenças? Já adianto que é país laico e essa pluralidade de crenças caminham juntos. Vamos adiante aqui. Olhem para a tela e vejam só, escutem só. Conforme trazido pelo estudo referente ao Brasil, da ONU, o Brasil, nós temos 2 ataques mais frequentes de intolerância à religião, à tradição do outro, de intolerância à crença. Vejamos, o primeiro são agressões verbais ou físicas, e o segundo, que é a depredação de espaços sagrados. Então muitas vezes a gente não percebe, mas a gente agride o outro também verbalmente. Muitas vezes em nossa fala há intolerância. Então no Brasil nós temos 2 tipos, o quê? A intolerância verbal e muitas vezes até corporal, agredir corporalmente, bater, no caso da menina que recebeu uma pedrada, e o outro nós temos o quê? A invasão de templos, de igrejas, de terreiros, de locais de culto de uma determinada tradição que são invadidos e que vão ser destruídos. Vamos adiante. Olhando para a tela, nós temos aqui a seguinte questão. O Brasil, contudo, apesar de ter um grande número de religiões e não ser um país onde há graves violações à liberdade de crenças e consciência, ainda enfrenta desafios em relação à intolerância religiosa. Eu gostaria que vocês observassem bem o que está em vermelho e observassem. Se nós somos um país que nós falamos que somos democráticos, ainda desrespeitamos o outro por professar uma religião diferente. Então, é importante que você, estudante, reflita e leia sobre isso. Aqui nós temos outro ponto importante. Vejam só, os casos contra os indivíduos que professam religiões de matriz africana em nosso país, como o candomblé e a umbanda, se tornam ainda mais expressivos, se recordarmos que eles representam somente 0,3% da população brasileira. Em síntese, esses cidadãos, certo, que professam as religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda, são aqueles que mais sofrem o preconceito e a intolerância religiosa em nosso país, infelizmente. E é isso que nós estamos buscando, evitar, retirar, sanar esta ferida. Vamos adiante. Em síntese, olhem para a tela e vejam só. Em síntese, garantir a liberdade de crença e consciência no Brasil é garantir a pluralidade de um país composto por povos das mais diversas origens e, portanto, culturas, tradições, crenças, folclores, religiões diferentes. Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, a população brasileira é composta por 9 principais crenças: budista, católica apostólica romana, espírita, evangélica, hinduísta, islâmica, judaica, também povos, pessoas sem religião, a umbanda e o candomblé. E eu encerro a aula de hoje convidando vocês a refletirem sobre essas imagens que estão na tela. Eu poderia terminar com vocês mostrando justamente um poema, um verso, certo? Mostrar justamente, bater nessa tecla, que é o respeito à pluralidade. Olhem só, nós temos 3 imagens aí muito fortes que mostram. Vejam essas mãos. A primeira, as mãos, cada uma segurando um símbolo religioso de uma determinada tradição religiosa. Já diz muito. O segundo, nós temos na Bahia. Nós temos baianas, que elas são membros de uma religião de matriz africana, o candomblé, certo? E elas estão em uma igreja católica, estão assistindo uma missa. Veja que é algo forte. E a terceira imagem, nós temos o líder, o Papa, o líder católico, justamente abraçando um judeu, e ao lado nós temos um muçulmano. Então essas 3 imagens são imagens fortes, que eu gostaria que vocês trouxessem para o seu dia a dia, esse respeito. Minha gente, em síntese, é isso aqui. O que eu procurei mostrar para vocês foi justamente contra a intolerância religiosa.
a liberdade de crença. Nós vimos que tanto a nossa Constituição quanto os direitos universais do homem, elas batem, ratificam na liberdade. E vimos casos de violação ao direito à liberdade e termino com essas 3 fotos que falam muito por si só. Então, um abraço para todos vocês e lembrem-se, liberdade é liberdade de crença, intolerância é crime, respeitar o outro. Um abraço, professor Robson Tavares.